Boa noite a todos. Chegamos no 45 do segundo tempo, já estava o juiz apitando e a gente chegou. E aí quando a gente chegou ainda, eu estacionei do lado que não podia, eu falei pro Gabriel, nossa, vamos pro lado que tem que arrumar aqui, aí tive que virar o carro. Mas é uma alegria tremenda estar aqui junto com vocês. Eu me chamo Nicolas, tenho 26 anos. Sou coordenador de um grupo de jovens chamado Metanoia, que acontece na Paróquia Espírito Santo. Inclusive, eu convido todos vocês a nos conhecerem. É lá no Jardim Satélite, todo sábado, às 16h30. Então, convido vocês a participarem, a irem lá um dia junto com a gente. É uma alegria tremenda estar aqui, porque o irmão, quando me mandou mensagem para pregar para vocês, para estar partilhando um pouquinho com vocês, ele falou assim, irmão, vai ser lá no Jardim da Granja, é um pessoal da unção, é um pessoal caloroso, é um pessoal top, você consegue ir? E eu falei, cara, a gente não pode dizer não pro chamado de Deus, né? E eu saí do serviço 5 horas da tarde, fui correndo para casa, tomei banho e fui buscar o meu irmão, que sempre participa comigo das missões, meu melhor amigo, meu intercessor. Eu falei, irmão, você tem que ir comigo, meu servo lá do grupo. Eu falei, cara, vamos comigo que a gente tem uma missão hoje. E ele aceitou e estamos aqui hoje. E aí, pela providência, a gente chegou no mesmo horário que estava acabando, estava começando, o irmão já estava aqui. Eu falei, ai meu Deus. Mas é isso aí, glória a Deus? Glória a Deus! Aí, então, gostaria de convidar vocês a abrirem a passagem de vocês, a Bíblia de vocês, para quem trouxe, lá em Mateus 13, na passagem do semeador. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 1. Amém? Ou misericórdia? Amém. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela, se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Ele disse: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, que é como se você estivesse dando um beijo aos pés da cruz. Então, nessa passagem, Jesus ele se junta à margem com os seus apóstolos, com seus discípulos, e junto com a população que lá estava. E aí eu convido vocês a refletirem e a pensarem como se nós fôssemos, vamos nos colocar neste lugar, como se nós fôssemos os discípulos. Nós estamos em mais de 12 aqui, glória a Deus, mas eu gostaria que pensássemos que nós somos os discípulos. E pensar também que estamos com mais pessoas em volta. O pessoal do Jardim da Granja inteiro está aqui, o pessoal do IN está tudo aqui. E Jesus aparece, ele sobe na barca e ele começa a contar uma parábola. Jesus, naquela época, ele gostava de contar tudo em parábola, porque era mais fácil de entender. As pessoas entendiam mais fácil. Então ele foi lá e contou a parábola do semeador. E aí, não sei para quem é mais velho, com certeza, mas para quem é mais novo, nunca cavou para fazer uma horta, fazer uma planta, mas o meu pai, ele nasceu em Paraibuna. E aí, quando eu estava rezando e refletindo sobre essa passagem de hoje, eu lembrei que quando eu era criança, eu ia para Paraibuna com meu pai e eu tinha um pouco de agonia, eu não gostava muito de mexer na areia ali, né? Criança Nutella, como o pessoal fala, não gostava muito de mexer naquilo ali, mas eu mexia. E meu pai sempre falava, você precisa colocar a semente no mais fundo para criar raiz
e essa semente crescer. Porque senão, essa semente ela vai morrer quando ela crescer, porque não vai criar raiz. E aí o Senhor foi e contou exatamente sobre isso, sobre a semente que cai no solo correto. E aí, refletindo sobre tudo isso, eu lembrei que meu pai me ensinava que a gente tinha que cavar. E aquela terra, ela precisava estar molhada, ela precisava estar fresca. Porque se caísse em uma terra, se nós cavássemos uma terra que não fosse fresca, aquela semente ela não ia crescer, ela não ia germinar. E meu pai sempre me ensinava que quanto mais molhadinha a terra, e aí quem já fez isso mais vezes pode afirmar melhor do que eu, quanto mais molhadinha era mais fácil para ela se desenvolver. E aí eu falei, nossa Senhor, mas como que eu posso levar isso para os irmãos nos dias de hoje? E aí o Senhor colocou no meu coração o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos com aquela água que molha o terreno, que é o nosso coração. Então, eu posso falar para vocês, o meu nome é Nicolas e essa parábola aqui do semeador. Mas se vocês não estiverem com o coração, com a terra molhada pelo Espírito Santo, como vocês acabaram de rezar, a semente ela vai cair, mas ela não vai crescer, ela não vai criar frutos. Porque ela vai cair em uma terra que não é uma terra boa. E aí eu refletia sobre isso e falava assim, nossa, mas se o Espírito Santo é a água, e o nosso coração é como aquela terra, e a palavra de Deus é como aquela semente, como nós podemos fazer para germinar essa semente no nosso coração? E aí o Senhor colocou, que é toda vez que nós plantamos pequenos gestos ao lado de Deus. Então é toda vez que nós fazemos um ato de caridade, é toda vez que, estou no ônibus lotado e vou pedir para o irmão sentar porque eu vejo que ele está mais cansado. É um ato de caridade. Então, nós cavamos mais um pouquinho e colocamos a semente. É toda vez que nós participamos da Santa Missa, que nós comungamos. Lá no nosso grupo, no Metanoia, nós temos um número bom de jovens que participam. E nós ainda não temos 1 ano de grupo. Nós temos 3 meses de RCC. Então, nós temos um número muito bom e muito abençoado. E nós participamos da missa juntos toda quinta e todo domingo. Ontem, inclusive, nós estávamos na missa. E jogar a semente é participarmos juntos da missa. É o nosso momento ali de colocarmos a semente um pouquinho no coração, toda quinta e todo domingo, como grupo de oração. Então, o fato de você estar aqui hoje é uma bênção de Deus. Por quê? Porque Deus te tirou da sua casa numa sexta-feira, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você podia estar descansando. Quem trabalhou hoje sabe que é cansativo você ficar o dia inteiro e depois você chegar em casa e falar assim, caraca, eu ainda tenho grupo. Mas você está aqui. E é isso que Deus vê. Ele vê as pequenas obras que nós fazemos. E aí, refletindo também e rezando um pouco sobre esse tema, me veio muito forte no coração esse tempo da quaresma. Por quê? A quaresma é tempo de conversão. Eu não falei direito, mas metanoia vem do grego mudança de pensamento, de rota ou de atitude, que é a conversão. Então, a quaresma, ela foi um tempo para a gente de conversão, de reflexão. Jesus, ele passou 40 dias no deserto sendo tentado. E nós passamos 40 dias da quaresma também sendo tentados, mas fazendo um pouquinho a cada dia. Por quê? Porque nós estávamos jogando a nossa semente num terreno bom, preparando o nosso coração durante esses 40 dias. Porque agora, nesse tempo que nós estamos entrando, que é o tempo pascal, é exatamente para começarmos a colher aquilo que nós plantamos na quaresma. E o Senhor coloca isso muito forte no meu coração e colocava já enquanto eu rezava por vocês. Porque eu falava assim, Deus, eu não sei como que é o rostinho deles, eu não sei o jeito que eles são, eu não sei nada deles, mas eu sei de uma coisa, que a sede que eles têm em procurar o Senhor já é algo diferente, já é algo que destaca diante de todos os outros, né? Nós precisamos ser diferentes, e eu vejo que vocês são diferentes, e eu fico muito feliz com isso. Então, o que vem muito forte no meu coração nós estamos em um tempo que agora nós vamos começar a ver os frutos daquilo que nós plantamos nesse tempo de quaresma. Nesse tempo que foi um preparo para cada um de nós.
E aí, às vezes, você vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, Nicolas, mas eu estava na quaresma, mas eu não me entreguei como eu queria. Tá bom, mas se você fez só um pouquinho, olha, rezei uma Ave Maria a mais. Não, eu consegui um dia a mais na Santa Missa. Não, eu consegui ler a passagem do filho pródigo uma vez. Se você fez algo diferente nessa quaresma, Deus já viu o seu esforço, já viu o meu esforço. A gente até brinca lá no nosso grupo, que é um grupo que tem a galera mais jovenzinha, igual o Gabriel, e aí a gente até brinca e fala assim, nossa, vamos fazer a quaresma, vamos tirar um doce. Nossa, vamos fazer a quaresma, vamos arrumar a cama. Mas isso não, às vezes não cabe pra gente, porque se eu não arrumar a cama vai ficar bagunçada lá e eu não vou ter uma mãe que vai falar assim, ah não, você não arrumou a cama, vamos lá. Não, se eu deixar a cama bagunçada, ela vai ficar bagunçada. Não é igual um jovenzinho que não arrumou a cama, a mãe vai lá e arruma. Não lavou a louça, a mãe vai lá e lava. Não, se a gente não lava a louça, a gente chega na nossa casa cansado, chega lá, tem 3 copos, tem 10 pratos, surge coisa para lavar do além. Então, a gente sempre fala, não, vamos fazer pequenas coisas, porque isso é jogar a semente. E aí, um pouco mais para frente nessa passagem, os discípulos questionam Jesus. E eles falam assim, nossa, por que o Senhor está explicando de um jeito tão simples para nós que já entendemos? E aí Jesus olha para eles e fala assim, vocês, por isso que eu falei que nós somos os discípulos, vocês já estão entendendo, porque vocês já possuem maturidade, porque vocês já estão buscando. Vocês já sabem que precisa jogar a semente no solo que vai germinar. Não adianta jogar em qualquer lugar. Não adianta a gente sair ali na rua agora e querer trazer a pessoa a força para o nosso grupo. Não, vem para o grupo porque aqui você vai ser mais feliz. O cara vai ficar emburrado aqui. Mas vocês já têm uma maturidade. E ele fala isso para os apóstolos. Mas esse povo que está aqui não tem esse conhecimento. E é por isso que eu estou ensinando isso. E aí vocês às vezes vão olhar e vão falar assim, nossa, Nicolas, mas você falou que nós somos os discípulos. Você falou que Jesus menciona que ele já tem uma maturidade e você está trazendo a passagem do semeador? Sim, porque nós temos tamanha humildade e tamanha misericórdia que nós olhamos de uma maneira diferente. Nossa, como que eu posso pegar essa semente e fazer com que ela cresça mais, ou com que ela cresça mais rápido? E é a ação do Espírito Santo no nosso coração. O que vinha também muito forte no meu coração, que eu até anotei aqui, às vezes leva tempo para as coisas que nós estamos pedindo para Deus acontecerem. Às vezes, nós olhamos uma situação e falamos assim, nossa, mas Deus não está me ajudando. Nossa, eu queria tanto quitar a minha casa. Nossa, eu queria tanto um emprego. Nossa, eu queria tanto ser promovido, mas Deus não está me ajudando. O que está acontecendo? Nossa, eu tenho um familiar que está lá no hospital, ele não sai do hospital. O que está acontecendo? E aí o Senhor coloca no nosso coração a seguinte palavra. Existe um tempo para tudo embaixo do reino de Deus. Então existe tempo para trabalhar e tempo para descansar. Tempo para plantar e tempo para colher. Às vezes, nós precisamos jogar a sementinha hoje, aqui no nosso grupo de oração, para colher daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou daqui 1 mês. Porque o Senhor sabe e o Senhor entende o nosso coração. E Ele sabe o tempo certo para nos dar as bênçãos. Contando um testemunho para vocês, o nosso grupo de oração, ele veio muito forte no meu coração, um desejo muito grande de salvar almas jovens. E eu sou apaixonado pelos jovens, eu tenho assim um carinho muito grande que eu vejo o jovem, eu já quero, não, vem aqui, vamos, inclusive vou levar esses pequenos que estão aqui comigo. Gente, vamos lá. Eu gosto muito. Nossa, você também? Ah, então vamos junto. E eu sempre tive esse carinho muito grande. E aí, em 2015, 8 anos atrás, eu senti muito forte no coração que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu falava, nossa, mas o que é essa coisa diferente? Eu não entendo o que é essa coisa diferente. E aí o Senhor colocou no meu coração esse projeto, que é o Metanoia. E aí eu comecei a rezar por ele. E aí comecei a fazer algumas atividades junto com os jovens. E aí comecei a participar da missa, começamos a rezar o terço lá em 2015. Mas eu ainda não estava pronto para aquela graça acontecer. E provavelmente,
se eu visse aquela graça passando perto das minhas mãos, eu ia deixar ela passar e ela ia embora e eu não ia salvar. Por quê? Porque ela estava caindo no meu coração, que não estava tão profundo. Aquela semente não era... O Senhor ainda não tinha cavado o suficiente para jogar essa semente do metanoia lá em 2015. Então, ia acontecer o que acontece aqui na passagem. Ia crescer, no primeiro sol ia secar, porque não ia ter raiz. Lá em 2015. E aí eu continuei rezando, continuei perseverando. Nós não tínhamos um grupo ainda, mas eu tinha alguns amigos que a gente se reunia. E aí, perfeito. Quando foi em 2022, o padre lá da nossa paróquia, padre Rogério, ele me chamou e falou assim: Nicolas, eu quero que você venha com uma proposta para cuidar dos jovens aqui da paróquia, porque hoje não tem um movimento de jovens aqui na paróquia. E aí eu falei assim, caraca, o que eu pedia tanto para Deus lá em 2015, o que eu jogava semente, o que eu falava, Deus, me ajuda, eu quero, e não sei o quê, precisou passar. Precisou trocar o pároco da paróquia, precisou passar o tempo, eu precisei amadurecer, precisei entrar na faculdade, terminar a faculdade, precisei passar por um monte de coisa para chegar em 2022 e o padre me chamar e falar assim, Nicolas, eu quero e agora é o momento, eu preciso da sua ajuda. E aí nós começamos o projeto de Deus em 5 de agosto de 2023, porque aí nós fizemos um momento fizemos formação, nos preparamos, porque eu já vim de grupo de oração, então nós fizemos um preparo, uma reciclagem com todo mundo que estava na coordenação e começamos dia 5 de agosto nosso grupo. E aí hoje eu olho as fotos, eu olho os encontros e eu falo, glória a Deus, porque hoje eu estou conseguindo ver frutos de semente que eu joguei lá atrás em 2015. Então às vezes você vai olhar para mim e vai falar assim, nossa Nicolas, eu jogo essa semente aqui, mas eu não vejo fruto, eu não estou vendo um final, uma luz no fim do túnel. Sim, porque Deus está preparando o seu coração, porque quando for a hora, fala em Isaías, quando for a hora, eu, Senhor teu Deus, farei acontecer. Então a gente não pode ter pressa para as coisas de Deus, porque se a gente tiver pressa, a gente não cria raiz. Então às vezes vai ter uma pessoa lá dentro da sua casa que você vai querer converter, mas às vezes não é a hora daquela pessoa se converter, mas nós não podemos desanimar. Porque Santa Mônica ficou 33 anos rezando para que Santo Agostinho se convertesse. E só depois ele se converteu. E ela se tornou uma santa por quê? De tanto que ela teve fé, de tanto que ela jogou a semente e depois ela viu os frutos. Santo Agostinho se tornou doutor, se tornou um bispo, ele se tornou um santo. Mas ele fez a mãe dele penar. Ele passou por poucas e boas. E a mãe dele estava ali, firme. Então, às vezes você pode estar cansado e falar, Nicolas, eu não estou guardando nada do que você está falando. Só guarda uma coisa. Nós precisamos esperar e sempre jogar a semente. Então, é no meu trabalho, é no ônibus, é na minha família, é, às vezes, no meu relacionamento. Porque é um trabalho. São poucas coisas que você vai fazer no dia a dia que você vai colher. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, as coisas acontecem. Porque a terra vai sendo preparada, e aí quando nós menos percebermos, nós vamos conseguir ver os frutos. Que é o que hoje eu consigo ver com metanoia. Quando eu peguei aquele menino ali para criar, falei assim, caraca, tem 14 anos e o grupo é a partir de 18, mas eu quero que você venha. Aí ele veio todo tímido, todo... E tá ali, firme e forte. Hoje a gente sai, em todas as missões a gente tá junto, eu tô toda semana na casa dele, ele tá toda semana na minha casa, porque a gente cria um vínculo. Mas isso aí é um fruto que a gente acaba colhendo depois de muita fé. Então nós temos que ter persistência nas coisas de Deus. Porque às vezes a gente não tem, não está acontecendo, vou parar de rezar por isso, vou parar de jogar semente, vou parar de regar. E aí o Senhor fala, não, quando for a hora, eu, Senhor teu Deus, farei acontecer. Amém? Amém. Irmãos, o que eu trouxe para vocês, que eu tinha sentido no coração, era basicamente isso. Eu tinha sentido muito forte trazer o testemunho para vocês de saber esperar no tempo certo.
E eu fico muito feliz que vocês estão aqui, que vocês estão persistindo aqui no grupo. O grupo acontece há quanto tempo já? Desde 1950 e alguma coisa. É antigo, é um grupo antigo. Tem mais tempo que eu de idade? Mais do que eu até. Eu tenho 58. Não, então. 84. Desde 84? E quem tá aqui desde o começo? Dona Zilda. Olha que bênção! Tá jogando a semente desde 1984? Não, né? A senhora é mais nova. Não. Depois um pouco. De 84. Ah. Montou o grupo de oração aqui. E vocês, melhor do que ninguém, a gente ainda não tem nenhum grupo, nenhum ano de grupo oficial. Vocês, melhor do que ninguém, sabem que o grupo, ele é uma eterna montanha-russa. Às vezes, tá no looping, tá todo mundo de cabeça para baixo. Às vezes, vem uma pessoa no grupo, mas estamos firmes e fortes. E às vezes, o grupo é uma bênção, é lotado. Vou corrigir, todos os grupos são uma bênção, mas às vezes parece o cenáculo com Nossa Senhora e os apóstolos, e às vezes aparece a primeira pregação de Pedro, que tinha 3.000 pessoas. Mas é persistência. Eu até brinco, nós ainda não passamos no nosso grupo esse tempo de deserto, que a gente fala, caraca, tá tudo difícil, mas a gente já passou por poucas e boas a ponto das pessoas se sentirem incomodadas, porque jovem acaba incomodando as pessoas que estão perto pela energia. Nossa, mas vocês têm muita energia. Nossa, mas vocês são muito alegres. Nossa, mas isso, mais aquilo. E aí pessoas que às vezes estão na paróquia há muito tempo, olham e falam assim, nossa, a ponto de já chegarem pra gente, no nosso primeiro retiro que a gente fez, nós tínhamos 1 mês e meio de grupo, nós fizemos um retiro de um dia na paróquia, e nós trouxemos 150 jovens. E não tinha nada de jovem na paróquia e nosso grupo conseguiu trazer 150 jovens. Mas por quê? Porque nós ficamos nas portas da missa, nós fomos... Tem umas meninas mais ousadas que eu falo que tem mais coragem do que eu, porque eu sou o coordenador, mas assim, o coordenador que às vezes olha daqui e a pessoa fazendo lá, né? As meninas foram em barzinho, entraram, entregaram o panfleto e trouxeram pessoas. As meninas foram em ponto de ônibus. Olha, vou evangelizar você. E trouxeram pessoas. E nós tivemos 100 e tantos jovens. E aí, pessoas da nossa paróquia, do nosso convívio, chegaram pra gente no dia do retiro, na hora do almoço, falaram assim, nossa, o que vocês fizeram para trazer tantos jovens? Porque a gente nunca conseguiu. Mas não foi com uma forma solista, foi com uma forma tipo assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Conta o segredo aí, porque o que vocês estão fazendo não é certo. E aí eu falei assim, irmão, confia e vai atrás. Porque uma coisa que eu sempre tive muito forte sobre jogar a semente é que quem tem aquário ou quem já jogou semente já jogou ração pro peixe, sabe que quando você joga a ração no aquário, vai vir muitos peixes, mas às vezes a gente não pode pescar dentro do aquário. A gente não pode jogar a semente dentro do aquário. Porque às vezes a irmã vai virar e falar assim, irmão, eu estou evangelizando a irmã. Beleza, mas a irmã está dentro do grupo. Eu evangelizar o Gabriel é muito fácil. A gente tá quase todo dia junto, então é fácil. O menino nossa, meu São Tarcísio, tá sempre comigo ali. Agora, evangelizar o irmão que está lá precisando de ajuda é mais difícil. Mas nós precisamos ter a persistência. E às vezes, jogar a semente é com a nossa atitude. É com um simples gesto nosso. É jogar a semente e falar assim, caraca, eu vou ser diferente para esta pessoa, porque eu sou uma pessoa diferente. São Francisco de Assis fala, o evangelho converte, mas o testemunho arrasta. E Santo Agostinho fala, evangelize a todo tempo, não, é São Francisco também, evangelize a todo tempo, mas se necessário utilize palavras. Porque às vezes, igual acontece lá no meu serviço, tem uma moça que trabalha comigo, que é do meu setor, e ela não acredita em nada. Mas eu preciso evangelizar ela com as minhas atitudes. Porque se eu chegar para ela e falar assim, ô irmã,
Vem cá, você já ouviu falar de Santa Teresa de Calcutá? Olha, ela passou 40 anos em deserto, ela não ouvia Deus, ela não sentia Deus, mas mesmo assim ela confiava. Ela estava em um dos lugares mais pobres da Terra, que é a África. Mas às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, beleza, você está falando de Santa Teresa de Calcutá, mas eu não acredito nos santos. Agora, se você mostrar com atitude, falar assim, nossa, olha essa doação que eu consegui juntar lá no meu grupo e a gente conseguiu doar roupa lá para os vicentinos. Nossa, sério? A gente fez uma ação no grupo há um tempo atrás que nós juntamos cobertores e levamos na casa de Assis. E aí nós postamos foto de entregando as cobertas, né? Mas isso tudo, a gente fez a ação e depois de muito tempo os irmãos acabaram falando, não, pode postar, marca a gente. Aí a gente postou. Quando a gente postou a foto, essa moça que trabalha comigo virou para mim e falou assim, sério que vocês fizeram isso? Nossa, que bênção! Aí eu falei, caraca, a pessoa que não acredita ou que fala que não acredita, viu através de uma foto, através de uma... que não era nem para ela, viu e falou assim, nossa, me avisa porque eu tenho coisa lá em casa que eu vou levar para você. Então, evangelize a todo tempo. E se necessário, utilize palavras. Eu não precisei falar nada para ela. E ali eu joguei um pouco da semente para ela. Falei assim, olha, São Francisco, ele era um santo que gostava da pobreza. Então ele aderiu à pobreza para mostrar que nós não precisamos de nada além de Deus. E aí eu consegui falar de São Francisco para ela. Então são nas pequenas coisas. E aí, com o tempo, nós vamos entendendo se as pessoas estão com o coração agradecido, com o coração calmo, porque aí, se elas estão com o coração calmo, estão dispostas a ouvir, elas vão nos ouvir. Porque quando é de Deus, as pessoas escutam a gente, independentemente se a pessoa gosta de você ou não, ela vai escutar. Então, nós vamos entendendo. Por quê? Porque nós vamos criando intimidade com Deus. E aí o Senhor coloca no meu coração que toda vez que nós estamos aqui no nosso grupo de oração, toda vez que estamos na missa, toda vez que nós estamos com os irmãos, é muito bom. Por quê? Porque nós aumentamos a nossa intimidade com Deus. Porque quando nós somos íntimos, nós nos tratamos como amigos. Porque a palavra de Deus fala, já não vos chamamos mais de servos, porque o servo serve o seu Senhor. Ao contrário disso, vocês são meus amigos. O Senhor, Ele é nosso amigo. E nós precisamos tratar Ele assim. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que a semente caia no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e esperar que no nosso coração germine com o tempo e sempre jogarmos a semente para o próximo. Amém? Amém. Estou falando muito? Deixa eu só... Irmão, você me avisa. Tá quase acabando. Porque senão, eu falo pro pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, tem um negócio chamado... Beleza. Tem um negócio chamado temperamentos. E eu tenho um temperamento que é sanguíneo. Sanguíneo é como se fosse São Pedro. São Pedro vai lá, pega, faz as coisas. Ele é super... Mas ao mesmo tempo, o sanguíneo ele não raciocina muito. Às vezes a gente, caraca, vou evangelizar a irmã. Aí chega lá, vou jogar semente para a irmã. Quando eu chego lá para evangelizar a irmã, eu tô falando para a irmã e depois eu penso, caraca, mas por que eu tava fazendo isso? Que é muito do sanguíneo. Eu sou muito assim. E o sanguíneo ele é muito comunicativo. Às vezes eu tô falando, por isso que eu até falei aqui. Porque às vezes eu tô falando aqui, quando vai ver, os meninos já nem me aguentam mais. Às vezes eu começo a pregação e falo, gente, eu vou falar 20 minutos de pregação. Vai ver, já passou 1 hora e eles estão assim já. Nicolas, pelo amor de Deus. Mas cada um evangeliza, cada um leva a palavra de Deus com o seu jeito. Não adianta eu chegar na irmã e falar assim, nossa irmã, vamos lá, vem aqui na frente, prega, vem aqui e fala. Às vezes o jeito dela falar, o jeito dela evangelizar é através do terço, é através da atitude, é através desse sorriso lindo que ela tem. Às vezes isso vai evangelizar mais do que ela falar. Então cada um tem um jeito de jogar a semente. É como se nós fôssemos sempre o semeador que joga a semente. E também fôssemos aquela terra que precisa germinar para poder sair a palavra de Deus, para poder transbordar. Porque a palavra de Deus fala, nós precisamos colocar vinho novo em odres novos.
Porque se colocarmos em odres antigos, odres velhos, vai estourar. Então nós colocamos em odres novos. Então o nosso coração precisa de uma conversão diária. Precisa de uma busca diária, de uma intimidade diária. Porque senão de nada adianta. E aí foi o que eu falei lá no começo. Eu não posso vir aqui, falar e não jogar a semente no terreno certo. Porque quando a gente prega, e eu sempre falo isso, quando a gente prega, nós pregamos primeiro pra gente e depois a gente prega pro próximo. Então eu posso vir aqui, falar um monte, mas se eu não viver tudo aquilo que eu prego, de nada vai valer. Porque a palavra de Deus nos fala, quando quiser falar com Deus, feche a porta do seu quarto e converse com teu Pai que está no céu. E Ele tudo vê, e Ele tudo te escuta. Porque fala, pedi e recebereis, mas a gente precisa ter intimidade para isso. Não adianta eu vir aqui falar, sendo que eu não tenho intimidade de conversar com Deus no íntimo. Se eu não germino a minha sementinha no pouco, todos os dias um pouquinho. Não adianta eu falar assim, não, eu vou lá, vou pregar para os irmãos, vou chegar lá, aí eu encontro vocês com esse sorriso bonito, com esse olhar maravilhoso, toda sexta-feira vocês estão aqui unidos, mas eu não vivo. Então, é sempre uma busca diária. É sempre essa busca de estar mais perto da vontade de Deus e de saber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Eu finalizei aqui. Mas eu quero muito agradecer por cada um de vocês, inclusive aos irmãos que fizeram o convite. Quero colocar também à disposição o nosso grupo de oração para o que vocês precisarem, porque jovem tem energia, jovem tem vigor, e a gente chegou em cima da hora pela correria, mas saibam que nós estaremos sempre em intercessão pelo grupo de vocês e por cada um de vocês. E é isso. Muito obrigado.